Salve Maria, sempre virgem imaculada, né? Sou missionário Selvo Roberto, missionário católico, pregador católico, em defesa à fé católica. Aqui é outro programa, aqui é outro pastor, como já fiz, Augusto Nicodemos, esses pastor tudo, eles manipulam a escritura para perseguir a igreja. Olha só, momento da mentira. É bíblica a oração pelos mortos? Olha só, ao tema. Esse aqui é o professor, que eu faço muitos vídeos refutando esse pastor aqui, que ele decepa mesmo a escritura, para tentar provar as suas doutrinas e o seu fundamento, de Ellen White, né? A sua fundadora, e Willie Milley, né? Vamos lá. Algumas pessoas bem intencionadas, com base em 2 Timóteo 1,18, dizem que nós devemos orar pelos mortos para que eles recebam perdão dos seus pecados. Eu vou ler o texto que diz assim: conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Aqui está falando de um homem chamado Onesíforo. E segundo alguns teólogos católicos, esse texto estaria indicando que Paulo ensina a oração pelos mortos. Com muito respeito, quero dizer que a doutrina da oração pelos mortos é uma mentira. E por que ela é uma mentira? Primeiro, porque nesse texto não temos indicação de que Onésimo, em algumas traduções, estivesse morto. Segundo, o fato de alguém estar morto e o desejar que Deus tenha misericórdia dele, isso não significa que Paulo necessariamente esteja orando por ele. A Bíblia não ensina a oração pelos mortos. Romanos 14:12 diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E um outro texto muito interessante para você ver que Deus não apoia a oração pelos mortos se encontra em 2 Samuel 12, 22 e 23, que diz o seguinte: ele respondeu, Davi: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ou seja, Davi, depois que o seu filho que nasceu gravemente... Você está percebendo que ele não sustenta um versículo só? Ele pega vários versículos para tentar manobrar, distorcer e tentar provar que Paulo não estava orando pelo seu amigo Oníforas, né? Que interessante, né? Aqui Davi está orando por quê? Para Deus poupar o seu filho, que vem através de um pecado. Simples entender isso. Depois que ele morre, ele para de orar. Que interessante, né? Aqui Davi já está pedindo uma intercessão, um milagre, um prodígio para poupar o seu filho, etc. Aqui você vê Paulo orando pelo seu amigo. É simples, cara. Ele fala que não tem evidência nenhuma bíblica provando que isso é realmente que Paulo estava orando pelo seu amigo. Certo? Dá para se provar na Bíblia que ele primeiro ele estava orando, sim. Olha só. 2 Timóteo, aqui ó, 1, ele usou o 18, né? Ó. Mas você esqueceu o 16 e o 17, meu querido. E você percebendo aqui, em 2 Timóteo 4, 19 ali, ó, Paulo já mais não saúda Oníforas, só a família dele. Que interessante. Aqui já dá para perceber que ele já não estava mais ali com a sua família. Aqui Paulo está orando sim pelo seu amigo, que morreu na graça, ajudando ele nas obras, socorrendo ele na tribulação, na perseguição, etc, etc. Aqui, ó. Parece que vocês lê a Bíblia de ponta cabeça, cara. O texto está ali provando e você
quer distorcer, quer destruir, manobrar o texto para falar o contrário. Isso é tremendo, uma heresia, cara. Isso é adulterar a Bíblia, isso é condenado, abominado pela Escritura. Aí daquele que muda um i, um u do alfabeto hebraico da Escritura, meu querido. Olha só que interessante, cara. 16 até o 18, ó. 2 Timóteo 16 até o 18, ó. O Senhor conceda a sua misericórdia. O que é isso aqui? Conceda a sua misericórdia. Isso aqui não é uma oração? A casa de Onífra, ó, a casa de Onífra, porque entrou o que ali? O luto. Que interessante. Ó, o Senhor conceda sua misericórdia. Primeiro, ele ora pela casa, ó, de Onísífora. Agora fala da obra dele. Olha como a Bíblia ela é corretíssima. Só você perceber e prestar atenção parte por parte. Se você for ler assim, ó, o Senhor conceda a sua misericórdia, casa de Onífera, muitas vezes você não vai entender, meu irmão. Com calma você vai entender o texto. Com calma você vai saber do que o apóstolo está falando. Orou primeiramente pela sua família, que a sua família entrou o luto, certo? Olha só. Que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias, ó. Olha só. 17, pastor. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solidez e me encontrou, ó. Agora, Paulo está orando. Orou primeiro pela sua casa, lembrou da sua obra, agora vai orar pela alma dele. Para ele, que o Senhor conceda misericórdia. Isso aqui, né? Isso aqui é o que, pastor? Não adianta catar texto distorcido, outro texto fora do contexto. É pretexto para heresia. Aqui, ó. O Senhor conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor, ó. Aquele dia, ó. Sabes que é melhor que ninguém, quanto bom serviço ele me prestou em Éfeso, né? Agora você cata aqui, 4:19, ó. Saúda Priscila e Aquilas e a família de Oníforas. Olha só. Interessante. Primeiro ele orou pela casa, depois lembrou da sua obra, depois orou por ele. Aqui está orando pela família de Onífora. Isso aqui é o que, pastor? E mais. Vamos mais além. Olha só. Deuteronômio 34, ó. 8. Morte de Moisés, não. Os israelitas tinham chorado durante 30 dias na planície de Moabe. E passando esse tempo, acabaram seus dias de pranto. Consagrado o luto por Moisés. Isso aqui é o que, meu querido? Agora você cata aqui em Gênesis 50, versículo 10. Acho que você não tem isso na sua Bíblia. Chegando à era à tarde, além do Jordão, fizeram um grande solene lamentação, e José servou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Isso aqui é o que, meu querido? Gênesis 54. A morte de Jacó, né? Passando o tempo, 3. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário aos embalsamentos. Os egípcios choraram durante 7 dias. Não sei aonde você está lendo essas Bíblias aí, meu querido. Você não acredita? Isso é problema seu, isso é pessoal seu. Mas nós católicos acreditamos. Então, Santo Estevão foi apedrejado, certo? Em Atos 7, 8, né? Atos 8, 2. Olha só. Entrando alguns homens piedosos,
trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto ao seu respeito. João 11. Ali, Lázaro, né? Morre. Olha só. 31. Os judeus que estavam com ela em casa, em vista de pesames, ao ver Maria levantando-se depressa, e saiu, seguindo-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Olha só. Cara, a Bíblia não condena as orações a uma pessoa ente querido que faleceu. A Bíblia não condena você ir lá no cemitério chorar e orar por eles, etc, cara. Só visão protestante. Acredita nisso. Mas nós acreditamos que a Escritura ensina, que o magistério ensina, que a tradição ensina, que os nossos pais apostólicos seguiram, pregaram, anunciaram. Não é visão minha, interpretação minha. Leio um texto e interpreto de outro jeito. Ó, isso aqui é uma Bíblia. Pega o seu... Não, isso aqui é uma Bíblia. Entendeu? Tem que seguir, meu irmão. Tem que seguir. Salve Maria, missionário servo Roberto. Sempre virgem.